Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, hoje eu quero cumprimentar a Folha de São Paulo por um arquivo que foi publicado. O número de mortes por Covid no Brasil ainda é alto. Antes do Carnaval, nós falamos desse assunto aqui, exatamente o que a Folha de São Paulo levantou hoje e com bastante profundidade. O número de mortes por Covid no Brasil ainda continua alto. Nós não estamos em situação de emergência epidemiológica. Tem 2 anos, exatamente agora em março, que nós saímos da emergência epidemiológica. A primeira que foi decretada foi em março de 2020. Encerrou em março de 2023. Agora, em março de 2025, nós estamos chamando a atenção de que esse número, que parece que não existe mais o Covid, ele ainda é alto. Veja os números. No Brasil, 30 mortos por dia em 2024. No estado de São Paulo, 13 mortos por dia no estado de São Paulo por Covid. A Covid está controlada. Em 2025, mudou, caiu ainda mais um pouco. São 8 mortos no Brasil por Covid neste ano, 4 no estado de São Paulo. Ora, por que nós estamos dizendo que a mortalidade ainda está alta? Porque esse número não deveria estar acontecendo ainda. Nós temos um país que, querendo ou não, teve um avanço muito grande na vacinação. Temos o estado de São Paulo com uma cobertura vacinal muito grande. E a cidade de São Paulo, campeã mundial da vacina. Nós conseguimos conter a doença na capital, na maior metrópole da América Latina. E esses números estão bem claros aqui. Porém, o que acontece é que nos primeiros meses do ano, e nós falamos isso da última vez, o ano passado aconteceu, janeiro, fevereiro e começo de março, nas primeiras 9 semanas do ano, nós tivemos um aumento de número de óbitos no Brasil por Covid. Este ano repetiu a mesma coisa. Nós temos 21% mais mortos até agora do que historicamente temos tido. Por que isso? No verão, nós esperávamos que acontecesse no inverno, mas não é isso que acontece com o Covid. Nas grandes movimentações que acontecem no país no mês de janeiro, mês de férias, com muito calor, muita movimentação, fevereiro com carnaval, todas as festas que acontecem nesse período, essa movimentação toda acaba levando o vírus de forma muito mais rápida para dentro das casas onde estão os nossos idosos. Ou então viajamos para a casa dos nossos parentes, onde nós encontramos com nossas famílias que muitas vezes não podem viajar porque têm comorbidades, doenças crônicas, e são os pacientes com doenças crônicas e os mais idosos que mais morrem. Só para se ter uma ideia do que significa isso, um paciente com 85 anos de idade, comparado com um paciente de 20 a 30 anos de idade, tem 350 vezes mais chance de morrer pelo Covid do que um paciente jovem. Olha só o tamanho da diferença. O que nos faz chamar a atenção, então, de todos aqueles com mais de 60 anos. A cada década que aumenta mais o risco, acima dos 50 anos. Vacinação bivalente. Nós temos vacina em todas as unidades de saúde de São Paulo, para os nossos idosos. Vacina atualizada, são cepas modernas, essas que estão agora circulando por aí. São os nossos idosos que nós temos que insistir na vacinação, porque é aqui que está a mortalidade. Quando não acontece nos idosos, acontece naqueles que têm doenças crônicas, como nefropatia, doenças cardíacas, diabetes e outras complicações, mesmo sendo mais jovens, ou os imunos deprimidos por doenças oncológicas ou em tratamento oncológico. Portanto, o número de casos de Covid ainda preocupa. Não estamos em nenhum momento preocupados com alarme, com crise, não. Nós precisamos de baixar mais,
Porque se essa doença hoje tem controle com a vacinação, ela se mostrou eficaz, nós temos que trazer essa cultura mais ainda para a população, para que a gente possa ficar livre desses números que ainda assusta. A Folha faz uma comparação bastante interessante, que a mortalidade equipara a uma queda de 6 Boeings em 2025. A mortalidade dessas primeiras 9 semanas no Brasil equivale a 6 Boeing caindo, cheio de pessoas, com todos mortos. É um número grande. Nós precisamos de chamar a atenção de forma emblemática, como a Folha de São Paulo fez, sim, para que as pessoas possam compreender. Não adianta tentar comunicar na saúde sem tentar falar a linguagem que as pessoas conseguem entender. O que nós estamos falando, então, é que aqueles com mais de 60 têm realmente que buscar a vacina e não deixe passar de 6 meses sem que volte ao posto para buscar uma dose nova. A segurança está principalmente nesses 6 meses. A vacina está sendo atualizada a cada vez que chega. E é assim que nós vamos conseguir vencer essa doença em definitivo no Brasil. Já já ela vai estar acompanhando a vacina da gripe e ela vai conseguir permanecer com um grau de segurança que nos dê um ano pelo menos para acompanhar a mesma linha da vacinação. O fato senhores, acabou o tempo? É apenas chamar a atenção e nossa responsabilidade. Foi tão difícil chegar até aqui, 5 anos, nos livramos da pandemia, vamos agora nos livrar deste outro problema que nós temos, que é encerrar com a doença no Brasil. Obrigado, senhor presidente.